Olá, galerinha que está em casa. Hoje a nossa aula aí, então, né, é de ciências, tá? A prof errou aqui a capa, eu vou trocar agora. Nossa aulinha hoje é de ciências, tá? Isso, agora tá certo, professor. Nossa aula de ciências aí, unidade 6, na página 154. Vamos lá para nossa apostila de ciências, página 154. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a reprodução dos animais vertebrados, né? Na aula passada a gente falou sobre os animais vertebrados, né? E agora sobre quais são. São aqueles animais que têm coluna vertebral. Agora nós vamos falar sobre como funciona a reprodução desses animais, né? Alguns são por ovos, né? Outros são vivíparos, né? Que a fêmea gera o filhote na barriga, né? Os outros são ovíparos, botam ovos, tá? Então a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. Na pergunta número 1 fala assim: quais animais da imagem botam ovos? Então, se a gente for analisar essa imagem, a gente pode dizer, né, que as aves, os peixes, os répteis, né, a maioria deles botam ovos, tá? Por que esses animais botam ovos? Então, os animais botam ovos para gerar filhotes, né? É através dos ovos que nascem os filhotes. Os ovos botados na água são iguais aos ovos botados no ambiente terrestre? Não, são diferentes. Normalmente, os ovos botados na água, né? Eles são mais finos ou menos duros, né? Mais maleáveis. E os ovos botados na terra são ovos mais resistentes, mais duros. Os animais também, normalmente os animais que são, né, que vivem aí na água, que os seus ovos ficam dentro da água, eles têm a sua pele, o seu corpo mais mole, mais maleável. Já os animais terrestres, o corpo mais duro, mais resistente. 4. De onde nascem os animais que não botam ovos, né? Então, os animais que não botam ovos, eles são gerados na barriga, então, da fêmea, tá? Certo? Então, é feito, né? A gente chama de vivíparos, são os animais que são gerados dentro da barriga da mãe. Quais deles aí estão presentes, né, na imagem de abertura? A gente pode ver o viadinho, né? O macaco, o bicho preguiça, são alguns exemplos, tá? Aí o bicho preguiça, o veado, certo? Vamos lá para a próxima página. Então a gente vai falar por que a tartaruga sai do mar para botar seus ovos. Então a prof nem vai ler tudo isso, a prof vai só explicar. Então a tartaruga, ela apesar de viver na água, né, na água do mar, ela procura areia para chocar os ovos, né? Por quê? Porque a areia é quentinha, tá? Então os ovos precisam desse aquecimento para que os seus filhotes se desenvolvam. Então por isso que elas enterram na areia e quando os filhotes nascem, eles procuram a água, certo? E aqui tem um negócio legal aqui, ó, que fala que o corpo da tartaruga é hidrodinâmico, ou seja, né, ele é achatado e alongado e isso facilita então o deslocamento da tartaruga, né, para ela encontrar a água. E o Rodrigo, que é o estudioso, né, que fez essa pesquisa, ele fala também que as tartarugas marinhas namoram dentro do mar e depois a fêmea volta à mesma praia em que nasceu os filhotes para poder colocar os seus ovinhos. Mesmo 30 anos depois, ela ainda se lembra do local, né, dessa praia onde ela então colocou os seus ovos para chocar. Aí tem a perguntinha número 1 e número 2. Na sua opinião, para que serve o ovo? Então o ovo, ele protege o filhote durante o desenvolvimento, né? Outra característica do ovo é fornecer o alimento para o filhote. Quais são os perigos que a tartaruga mãe enfrenta para botar os ovos e no desenvolvimento desses ovos, né? Então a tartaruga mãe, seus ovos correm risco de sofrer ataques de pessoas ou animais, né? E também as luzes da cidade podem confundir o animal e ele não conseguir encontrar a água do mar, tá? Depois a prof vai estar mandando as respostinhas escritas para vocês. E o processo de reprodução? Bom, os seres vivos surgem de outros seres vivos semelhantes e eles por meio de um nome chamado reprodução. Esse processo biológico é muito importante para que as espécies continuem existindo no planeta. Maria Clara, senta direito.
Geralmente, a reprodução dos animais vertebrados envolve a participação de um macho e de uma fêmea, né? No entanto, existem animais que podem se reproduzir de muitas outras formas. Em algumas espécies, o macho e a fêmea são muito parecidos entre si, como é o caso das araras e dos golfinhos. Em outras espécies, ocorre o contrário. O macho e a fêmea são muito diferentes, como é o caso dos leões e das saíras, que são pássaros encontrados nas matas do Brasil. A reprodução por macho e fêmea. Você já reparou que os cães ou gatos podem mudar de comportamento em algumas épocas do ano? Isso geralmente acontece quando eles estão na época da reprodução, do acasalamento. Geralmente o macho chama a atenção da fêmea para reproduzir, como acontece com o pavão e com o sapo. O pavão abre sua grande cauda colorida para atrair as fêmeas. Já os sapos podem emitir sons muito altos que fazem com que as fêmeas se aproximem deles. Assim, tipos de comportamento são chamados de cortejo. Após o cortejo acontece a cópula, em que o macho e a fêmea se unem no acasalamento. A cópula seria a fase de namoro. E, em alguns anfíbios, o macho e a fêmea se abraçam para formar ovos na água. Outros vertebrados, como os peixes, podem se reproduzir sem que haja contato entre machos e fêmeas. Os filhotes, como se desenvolvem? Então, depois do namoro, acontece o desenvolvimento dos filhotes, que pode ser diferente de diferentes maneiras. Em alguns casos, isso ocorre dentro do corpo da mãe, no caso dos vivíparos, e em outros casos fora dele, com ovos, no caso dos ovíparos. Então, aqui tem os animais vivíparos, são aqueles que os filhotes se desenvolvem dentro do corpo da mãe, através da gestação ou da gravidez. Um exemplo é o ser humano. E os animais vivíparos, né, são aqueles que desenvolvem ovos, se desenvolvem através de ovos. Aqui nós temos exemplos de animais vivíparos, as antas, né, o canguru, tá? Gambá. Aí quando nasce, então, né, o bebê mesmo no ser humano é cortado o cordão umbilical da mãe e do filho, né? Então esse cordão umbilical que serve para a mãe passar os nutrientes do que come para o bebê, certo? Quanto tempo leva para cada espécie nascer, né? Então o gambá leva aí por volta de 13 dias para nascer. O cão e o gato mais ou menos 60 dias, 2 meses. Né? O ser humano, a gravidez dura 40 semanas ou 9 meses, né? A vaca, por exemplo, como é um animal maior, leva de 280 a 290 dias. E o elefante, né, que tem a gestação mais longa, leva aí 24 meses, ou seja, 2 anos para poder nascer, né? Aí nós temos animais ovíparos, que são os animais que nascem de ovos. Tá? Então os peixes são exemplo desses animais, eles botam muitos ovos, né, e formam um aglomerado bem úmido, tá? Aí temos os ovos sem cascas, né, que é um exemplo dos ovos dos peixes, e temos, ou das rãs, e temos os ovos com casca, que é o exemplo dos ovos de galinha ou ovos de lagartixa, né? E os outros vários tipos de ovos. Normalmente os ovos sem casca são de animais que vivem na água. E os ovos com casca são animais terrestres, tá? Olha só as diferenças entre os ovos. Aqui nós temos um ovo de codorna, um ovo de galinha e um ovo de avestruz, né? A gente percebe a diferença aí no tamanho. E aqui a gente tem o ovo de tartaruga redondinho e o ovo de jacaré mais alongado, né? Que é para caber o filhote. Aí nós temos o cuidado parental, ou seja, o cuidado do papai e da mamãe, né? Não importa o animal. Tem alguns animais que têm muitos cuidados com seus ovos, com seus filhotes. Outros já não têm tanto cuidado assim, certo? Mas esse cuidado da família, né, do papai e da mamãe, recebe o nome de cuidado parental, né? Vem da palavra parente. Então, o pinguim macho é um exemplo, né? Ele cuida dos ovos que a fêmea botou. E o cavalo marinho também é um exemplo, né? Ele carrega os ovos
em uma bolsa até os filhotes caírem dos ovos. Aí tem as galinhas que chocam seus ovos, depois cuidam dos seus pintinhos. E tem umas galinhas bem bravas. E tem o ser humano, né, a mãe aí com seu bebê no colo, que ela amamenta, né, ela produz o leite, que a criança vai mamar aí por 4, 5, 6 meses após o nascimento, tá? Tem crianças que mamam até 2 anos, né, depende da quantidade de leite que a mãe tiver para essa criança. E aí nós temos as atividades. Então, os animais se reproduzem de diferentes maneiras. Qual a importância, né, da reprodução dos seres vivos, tá? Então, a reprodução, ela é importante para que as espécies continuem existindo, né? E que tenha descendentes, tá? Então, é muito importante que as espécies se reproduzam. Complete o texto sobre a reprodução com macho e fêmea utilizando as palavras corretas do quadro. Então, nós temos aí respiração, acasalamento, ovo, metamorfose, reprodução, cópula e cortejo. Durante a reprodução, alguns machos fazem cortejo para a fêmea, exibindo um comportamento de chamar sua atenção. Em seguida, acontece a cópula, em que o macho e a fêmea se unem no acasalamento e liberam os ovos. Os animais ovíparos são aqueles que nascem de ovos. Qual é a função do ovo? A gente já falou, o ovo tem a função de proteger, também contém água e alimento que servem para nutrir o filhote que está se desenvolvendo. Quais são as diferenças entre os ovos mostrados na imagem? Então, os primeiros são os ovos sem casca, né? Pode ser, exemplo, o ovo do sapo, certo? Que ele é jogado, despejado na água. E o segundo são os ovos de tartaruga que são enterrados na areia, certo? Quais são as diferenças entre os ovos mostrados na imagem? Então, a prof falou, isso aqui são os ovos, né, de anfíbios, né, sapos. Eles não têm casca grossa, são transparentes, né, e o ser vai se desenvolvendo e vai eliminando, né, esse ovo. E aqui são os ovos, então, com casca grossa, né, que servem aí como proteção e que tem água e nutrientes dentro do ovo, tá? Dê exemplos de outros grupos de vertebrados que apresentam ovos com características semelhantes à da imagem A, tá? Então, os peixes apresentam ovos com características semelhantes à imagem A, certo? A prof vem falando, né, dos peixes, dos anfíbios também, tá? Observe a imagem e responda as perguntas. Por que as aves como avestruz chocam os ovos com casca, né? Então, para aquecê-los, né, para formar os filhotes, é necessário que os ovos sejam aquecidos, né, por um certo período. Assim, os machos e as fêmeas ficam sentados sobre os ovos para aquecê-los até o nascimento, né, dos filhotes. Todos os animais que botam ovos cuidam deles e os chocam? Não, né? A gente estudou então que alguns animais que botam ovos não chocam nem cuidam dos seus ovos. É o caso então da maioria dos animais que bota ovos sem casca, porque esses ovos são ejetados dentro da água. Aí nós temos aqui um casal de aves do paraíso. Os machos da ave do paraíso são conhecidos por cortejar intensamente as fêmeas antes da reprodução. Nesse período, eles exibem suas penas e cantam e levam presentes para elas. Qual é a função do comportamento do cortejo? Então a prof falou, né, que cortejar é quase parecido com namorar, né? Então no cortejo o macho chama a atenção da fêmea para que ocorra o acasalamento e a reprodução, né? Reprodução dos descendentes. Existem alguns mamíferos que nascem rapidamente sem estar completamente desenvolvidos e terminam seu desenvolvimento dentro de uma bolsa, na barriga da mãe, como acontece com o canguru e com o gambá. Dentro dessa bolsa, os filhotes se alimentam de leite materno. Observe a imagem, né? Que linda imagem. Nela uma leoa cuida dos seus filhotes. Como é chamado esse tipo de cuidado, né? Então a gente falou lá, certo?
que a gente chama esse tipo de cuidado de comportamento parental, né? Então, assim, de cuidado parental, ou seja, a mãe tá aí cuidando do seu filhote, né? Assim como a nossa mamãe cuida da gente. A gestação é o período em que os ovos se desenvolvem dentro do corpo da mãe? Sim, né? A gestação é o período em que o ovo não, né? Desculpa, a prof leu errado aqui, ó. O ovo, tá? Não. O que se desenvolve dentro do corpo da mãe é o feto, né? Ou o filhote. No caso do ovo, ele é colocado, aquecido do lado de fora, tá? Por um período de gestação, tá bom? Nesse caso aqui não, porque aqui tá falando que é o ovo e não é o ovo, é o filhote que fica dentro da barriga da mãe. 10. A galinha é um animal conhecido por botar ovos e chocá-los. O comportamento de chocar os ovos pode ser considerado um comportamento parental? Por quê? Sim, porque a mãe, né, a galinha, está chocando os seus pintinhos, né, até eles nascerem. Então, sim, é um comportamento parental. E a metamorfose. Alguns animais passam pelo processo de metamorfose, ou seja, de transformação, de mudança de forma, tá? O girino, né? E depois ele se transforma num sapo. A borboleta, que é uma lagarta, depois se transforma em borboleta. E aqui a gente tem um esquema, ó. Os ovos, o girino já se transformando, criando as patinhas. O girino já com as 4 patas, mas ainda com a cauda. E por último, o sapo em idade adulto. E aí pergunta assim, observe o girino e o sapo adulto ilustrados. Explique algumas diferenças entre eles, né? Então, diferentemente do sapo, o girino não tem patas e representa a cauda longa, que facilita a natação, já que geralmente nasce na água. As fases de vida do sapo são parecidas com as fases de vida do ser humano. Por quê? Não, né? Porque o ser humano já nasce com características de humano, tá? Com as características de humano, diferente então aí do sapo, né? Que nasce um girino, tá? Então a nossa aulinha hoje vai até aí, página 68, até a nossa próxima aulinha de ciências.